Olá pessoal, eu sou o Thomas da Casa do Trocador de Calor, de volta com mais um vídeo para vocês. Pessoal, hoje vou demonstrar para vocês aqui a diferença do trocador de calor da Mitsubishi ASX, tá? Posterior aí eu também vou gravar um vídeo aí instalando no nosso carro de teste aqui da empresa e vou demonstrar também uma outra ramificação desse trocador de calor, tá? Que é com filtro de óleo, tá? Incluso externamente, tá? Então vamos falar um pouco sobre ele aqui. Pessoal, trocador de calor Mitsubishi ASX é o mesmo do Lancer, mesmo da Outlander, tá? Para algumas versões de Outlander e algumas versões de Lancer, tá bom? E automaticamente para uma série de outros carros aí é o mesmo trocador de calor. Pessoal, a primeira coisa que vocês têm que ter ciência, tá? Para quem não sabe, Mitsubishi ASX, por mais que seja um carro muito bom, tá? Carros japoneses em geral são carros muito bons. Existem vários problemas nesses carros em gerais, né? De entrar água na transmissão automática, tá? Então assim, não importa o carro, tendo o trocador de calor, ele está sujeito a entrar água na transmissão automática. O trocador de calor com lâminas de separação, tá? Que nem o original de fábrica, ele é um trocador de calor que é frágil. Os nossos trocadores de calor, ele é feito de um sistema diferente, totalmente diferente do original, tá? Que esse sistema é por galerias, ele não tem sistema de lâminas interno, tá? E aqui ele faz de uma maneira a troca de temperatura, onde ele não permite misturar água com óleo, tá? E automaticamente esse trocador de calor ele tem muito mais eficiência do que o original de fábrica, tá? Então assim, o propósito das nossas peças não é porque é para Mitsubishi ASX, Outlander, Lancer. É todos os trocadores de calor que a gente faz com o mesmo propósito de não deixar entrar água na transmissão, tá bom? Então vamos lá. Colocou a peça no carro, resolve o problema sobre esse assunto, de entrar água na transmissão ou quando aplicado no motor, também no motor, tá? Só que o que está acontecendo muito, tá? Os clientes entram em contato com a gente para comprar as nossas peças e existem dois modelos para a Mitsubishi ASX, tá? E geralmente a pessoa pega uma foto aleatória na internet, até mesmo como se fosse no carro dela mesmo. Então ela pega uma foto, ela abre no YouTube, tira um print, ou ela vai lá e tira uma foto pelo Google e manda pra gente como se fosse do carro dela. A gente vai e manda se ela é de 2 vias ou de 4 vias, né? Que seria os tubos de conexões de mangueira, né? Seriam as vias. E ali a gente manda a peça, só que a foto era da internet e não era a foto exclusiva do carro, tá? Então, pessoal, o que eu vou falar nesse vídeo tem que ser a foto do próprio carro. Tem vários tipos de modelo. Tem carros que tem o mesmo trocador de calor com 2 vias e com 4 vias, tá? O que seria essas vias? E vamos falar um pouco delas, tá? Então aqui, trocador de calor instalado lá no carro, tá? Onde que ele fica? Atrás da roda do lado esquerdo, tá? Na transmissão automática, ele fica parafusado na transmissão automática, atrás da roda do lado esquerdo do motorista, tá? Então, soltou aquela tampa ali, você já vai ter acesso. Também existe um outro acesso por cima, tirando a bateria, tirando a caixa de bateria, você vai ver ele ali embaixo, tá? Então é possível tirar uma foto dele, tá? Olhando ali na lateral por baixo na roda, sem a necessidade nenhuma, tá? Sem a necessidade nenhuma de desmontar nada no carro. Então, dá para achar um ângulo ali, muito complicado achar, tá? Até por cima também, perto da bateria, é complicado achar, mas quem puder também pode descer a mão com o celular gravando, que o celular consegue filmar naturalmente e vai dar para ver se a conexão é de 2 ou de 4 vias, tá? E por que 2 vias e 4 vias? Porque aqui, no próprio trocador de calor, ele tem 2 saídas a mais que ele pega o óleo da transmissão e leva para fora. E para onde que vai esse óleo? Vai lá para um trocador de calor, só que ele não é exatamente um trocador de calor. É entre aspas, porque esse trocador de calor que ele troca calor com ar, tá? Ele é um radiador de ar, tá? Então o nome correto dele é radiador de ar e esse aqui é trocador de calor. Esse aqui troca o calor porque ele vai passar a água do motor em contato com o sistema do trocador de calor, que ali ele vai fazer a troca de temperatura através do material dele, tá? Que é um material alumínio diferenciado, alumínio especial, que nós fazemos a liga desse alumínio, e ele vai trocar a temperatura
para o óleo, através desse alumínio, tá? Então ele vai trocar para o óleo. Então ele vai equacionar, o objetivo do trocador de calor é equacionar a temperatura mais próxima possível entre motor e transmissão. Só que muitas pessoas acham que esses carros, em geral, qualquer carro, né? Acham que pode tirar a válvula termostática. Ah, vou tirar a válvula termostática, vai baixar a temperatura, vou trabalhar frio. Errado, tá? Não pode de maneira alguma. Outro erro que fazem para esse carro, quando está com essa peça de 4 vias, a pessoa ela pensa assim, nossa, mas se o carro tem um radiador de óleo, então eu posso colocar um radiador de óleo maior e posso eliminar essa peça. Então tem muitas pessoas que fazem isso, assim como o Renegade. Um monte de gente está colocando aí na Renegade o radiador de óleo, na Compass, na Toro, e depois esses carros geram problema, e aí sim a pessoa vem comprar a nossa peça ou coloca uma original, tá? Porque gerou problema no carro e a pessoa prefere colocar a nossa peça. Mas assim, pessoal, por que gera problema, tá? Por que o radiador, apenas o radiador de óleo, gera problema? Porque o radiador de óleo, ele vai fazer o mesmo efeito da válvula termostática. Ele vai baixar a temperatura. E o objetivo do trocador de calor não é abaixar a temperatura, tá? Isso eu estou falando, está assustando bastante gente, mas é assim que funciona. O objetivo do trocador não é baixar a temperatura. Ele é fazer com que a temperatura suba lentamente junto com o motor, e nos pontos passando a histerize, os pontos de pico, tanto para baixo quanto para alto, ele tem que ter uma eficiência suficiente para manter mais pareada possível. Se o trocador não tem eficiência, ele não vai parear, tá? Que nem o original. Por exemplo, vou exagerar um pouco, tá? O da Renegade, o trocador da Renegade é isso aqui, é dessa altura. E o nosso trocador da Renegade é dessa altura. Então ele é um pouco mais alto que esse. Quando a gente coloca no carro, passa de 3 vezes a eficiência, tá? E o da Renegade também a gente tem com filtro externo ao trocador, já vou falar sobre isso também. Assim como o da SX também tem, e assim como outros carros. Bom, a questão que eu estou falando aqui é que, falando de eficiência energética, até tudo é questão de energia, de troca de energia, a eficiência energética aplicada no trocador de calor da SX, a gente consegue fazer uma troca de energia muito mais elevada, porque o volume dele também é maior que o original, tá? E ali o trocador tem o objetivo de fazer com que a temperatura suba, não aquela baixa. Imagina o seguinte, você tem um carro que está trabalhando com um radiador grande, enorme, de óleo apenas, e não está usando essa peça, a temperatura da transmissão está em 20, 30 graus. E se você tira a válvula termostática, ela fica em 40 a 50 graus, onde a temperatura fica lá em cima, ou seja, não lá em cima a ponto de estar quente, mas lá em cima projetado para o padrão de fábrica. Vou dar um exemplo, falando da Renegade TF72, a TF72, que engloba vários outros veículos, ela trabalha entre 105 a 115 graus, é o nominal, é o padrão, diferente de transmissões antigas, que se tiver 100 graus já está derretendo a transmissão, tá? Então, é uma transmissão projetada para alta temperatura. Essa é também, mas não tão que nem a Renegade, tá? Que nem a TF72. Então, você falar que ela está trabalhando numa temperatura alta, quem controla o ponto alto não é apenas o trocador de calor, e sim o sistema eletrônico de gráfico e programação que o fabricante, o engenheiro, ele fez para acionar a ventoinha. Então, as ventoinhas aciona, ela baixa. Como que você vê a eficiência do trocador? Porque ela vai baixar a temperatura, posteriormente começa a baixar da transmissão, tá? Então, essa é a eficiência do trocador. Se retira o trocador, né, e coloca apenas o radiador de ar, eu estou falando tudo isso porque muitos clientes estão colocando radiador de ar, depois vem comprar com a gente trocador porque teve que fazer a transmissão, tá? Então isso é um alerta para que não ocorra esse tipo de erro, tá? Para evitar esse tipo de problema, porque o carro já vem, quando é 4 vias, ele já vem equipado com radiador e a pessoa quer tirar isso aqui e quer simplesmente colocar 2 bicos lá para tirar o óleo e voltar, tá? Então está acontecendo muito, está sendo muito grave e não é barato uma transmissão. A transmissão desse carro é muito cara, né? Aqui no Brasil, por exemplo, uma transmissão dessa para ser feito, os mecânicos estão cobrando de 15 a 20 mil reais, tá? Então isso é muito grave. E por besteira que está ocasionando. E ainda erro de intervenção humana, né? Então, ou seja, o carro está funcionando, a pessoa só está fazendo uma manutenção preventiva ali e ela vai modificar o sistema para colocar um radiador de óleo ou tirar a válvula termostática, ela causa um problema no motor e outro na transmissão de uma vez só, né? Então isso é muito grave. Então, pessoal, seguinte, o objetivo do trocador de calor, vamos lá de novo, subir a temperatura
tá, equacionar a temperatura e não deixar ela variar muito. Ela pode variar um pouco? Pode. Por que, que ela varia e ela não estabiliza a 100% a todo momento? Tá? Por que, que ela não faz a todo momento? Porque quem gera o calor na transmissão automática é o conversor de torque. Aí para vocês que sabem aí, ou quem não sabe, só ver os vídeos aqui embaixo, a gente tem aqui outra empresa, tá? A outra empresa nossa é a Conversores União, a gente trabalha com conversor de torque, tá? Então a gente aqui é pioneiro no mercado nessa área. Então o conversor de torque, ele tem o objetivo de converter torque em rotação e rotação em torque. Não importa se é um câmbio CVT que nem esse, ou é um câmbio normal de disco, de pacote de aplicação. Todos os sistemas de transmissão automática que englobam conversor de torque, todos eles vão gerar calor através do conversor de torque. Então, conversor de torque, no momento que você está utilizando ali um sistema de embreagem hidráulico, você tem atrito. Você tem atrito, você tem calor. O trocador de calor tem que baixar essa temperatura junto com o motor, com o acionamento da ventoinha, tá? Então, isso aqui estabiliza e muito a temperatura, tá? Muito mais do que o original de fábrica, tá? E as diferenças disso é o que eu expliquei agora, de 2 vias para esses 3 carros ou mais, tá? Até para o Nissan Sentra, por exemplo, que só muda alguns detalhes, mas também tem esse sistema de 2 vias e 4 vias, porque ele também utiliza um radiador, mas é um radiador que trabalha em conjunto, projetado para isso. Por que, que ele faz isso? Porque o torque desses carros é muito elevado, são carros super potentes, tá? Por quê? Existem bloqueios, para quem também não sabe, eu até vou falar um pouco disso. Eles têm bloqueios de aceleração por normativas no Brasil, ou às vezes, tá, dependendo do carro, não é questão de normativas, é para não estragar o CVT. Então a pessoa coloca aquele módulozinho no pedal do acelerador, libera a potência para esses carros ficam um canhão, mas fica bom mesmo. O nosso carro de teste mesmo tem esses sistemas de desbloqueio de pedal de acelerador, né? Não vou fazer propaganda aí, mas na internet tem várias empresas vendendo um módulo de desbloqueio para esses carros e resolve o problema. Só que assim, é um carro super fraco, mantendo esse sistema original, e super elevado, colocando um sistema de pedal de acelerador. Mas se ele estiver também trabalhando errado, ele vai estragar o CVT. Então, um sistema que gera uma solução para o acelerador, se tiver com uma alta potência, o CVT não vai respeitar, e nós aqui na empresa também fazemos retífica de conjunto de CVT para todas as transmissões. Não fazemos câmbio automático, tá, pessoal? Deixar bem claro. Fazemos apenas a retífica dos cones do CVT, alinhamento da cinta. Essas coisas tudo de CVT interno a gente faz aqui. Porém, o que acontece muito é que as pessoas não entendem como funciona o CVT, que é trabalhar ali no Tiptronic toda hora e fazendo simulação de marcha, né? Porque o CVT não tem marcha, ele é uma simulação. É onde estraga o CVT, é que na simulação ele vai, toda vez que passa, ele vai pulando, pum, pum, ele vai pulando, simulando marcha, ele vai pulando o cone com a cinta, né? Só quem é mecânico está entendendo essa parte. Mas ele vai pulando a cinta simulando marcha, é ali que gera o desgaste, combinado com o módulo de potência. Módulo de potência, utilizando, de acelerador, né, de pedal de acelerador, utilizando junto com o Tiptronic, é estragar a transmissão na certa. Temperatura vai elevar lá para cima, por isso que frita as transmissões, tá? Colocando isso aqui, já ajuda muito, porque ela vai estabilizar a temperatura mais rápido. Então ela vai manter e parear e não deixar cair muito e nem subir muito. Agora imagina uma pessoa que tira a válvula termostática, tá, do motor, e tira o trocador de calor original, ou o nosso, tira o trocador de calor e coloca apenas o radiador de óleo. O que vai acontecer? A temperatura vai trabalhar abaixo do motor e da transmissão, o nível de atrito é muito maior em tudo. Então, quando o óleo está mais quente possível, mas no controle original de fábrica, né, não estou falando quente a ponto de passar da temperatura, e sim mantendo a temperatura original de fábrica. Se ele tiver controlado tudo certinho, o desgaste é menor. É que nem um motor. O motor que é projetado para 600 mil quilômetros, que nem um motor desse que é maravilhoso, ele vai chegar e vai trabalhar com 30 mil, 40 mil quilômetros, no máximo 100 mil quilômetros, tirando a válvula termostática. Muito difícil chegar a 100 mil quilômetros, mas é uma média de 30 mil quilômetros, tirando a válvula termostática. Tá? Então é isso, pessoal. Está demonstrado aqui as diferenças para que serve e o porquê não deixar somente o radiador. Se fosse assim para a gente, seria um produto mais fácil para a gente vender, né? Porque é mais simples desenvolver o radiador, né? E embora a gente também fabrique o radiador para alguns carros exclusivos e não vendemos para esses carros. A gente até prefere não vender por conta
que se vende para a pessoa tirar esse sistema, que seria até mais fácil para a gente como fabricante, vai gerar uma série de problemas na transmissão. Então a gente prefere deixar o dispositivo do trocador de calor, que é uma peça para a gente como fabricante super complexa de produção, tá? Então a fabricação é super complexa, inclusive o material dela, desenvolvimento, tudo, né? É um sistema super eficiente, então é preferível ter o sistema mais complexo na linha de fabricação nossa e vender o que é correto do que vender o radiador, senão seria mais fácil até pra gente, né? É isso aí, pessoal. Quem gostou aí, dá um joinha para ajudar a gente, compartilha aí, se inscreve no canal, pessoal, para ajudar a gente. Compartilha com os amigos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.